Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Tammuz. Nós estamos na metade do capítulo 1 da terceira parte do Tânia Igeret HaTshuvah, chamada Carta do Arrependimento. Essa terceira parte do Tânia se dedica essencialmente a esclarecer o conceito, a essência da Tshuvah, o arrependimento e retorno a Deus. Então, o Alter Rebbe, na primeira parte, nos trouxe uma citação talmúdica, que nos fala dos distintos tipos de capará, de expiação, necessários para os distintos tipos de pecados e transgressão. Existem pecados quando a pessoa transgrediu ou deixou de cumprir um preceito, um mandamento positivo, então basta apenas a tshuvah, o arrependimento, para ele obter expiação e perdão. Porém, se a transgressão foi de um mandamento proibitivo, nesse caso não é suficiente apenas a tshuvah, o arrependimento, vai ser necessário também o dia do Yom Kippur, para trazer expiação à pessoa, à sua alma. Se a transgressão foi mais grave, não apenas um preceito proibitivo, mas passível também de karet, que é uma morte, excisão pelos céus, corte da alma, ou um pecado passível de pena de morte, até pelo Beit Din, pelo Sinédrio, conforme vigorava na época do Beit HaMikdash, ou de acordo com a lei da Torá, seja para pecados, transgressões mais graves, como assassinato ou coisas assim. Então, nesse caso, apenas a tshuvah não é suficiente, não é bastante, e só o arrependimento não resolve, tampouco o dia de Yom Kippur. Tudo isso serve apenas para deixar a pena pendente, ou seja, suspender a aplicação de qualquer castigo e punição, enquanto ele se arrependeu, fez tshuvah, e veio o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, mas somente através de sofrimentos que a pessoa passa no decorrer da sua vida, ele é afligido de sofrimentos, esses sofrimentos vão lhe trazer, vão completar a expiação da sua alma pelo pecado grave cometido. Isso ele nos trouxe no Talmud, e ele intercalou explicações místicas, nos esclarecendo o efeito dos preceitos positivos, dos mandamentos proibitivos, quais seriam mais elevados, ou quais seriam mais fáceis, por assim dizer, de obter expiação, e qual é o nível e o alcance da expiação, se ela resolve, se ela retifica a nível individual, pessoal, do sujeito, ou também se ela recupera o efeito espiritual, cósmico que uma mitzvah causa, etc. Tudo isso nós vimos então na primeira parte do capítulo. Prossegue agora o Alter Rebbe na segunda metade do capítulo 1 de Igeret HaTshuvah, nos dizendo que primeiro nós devemos definir a mitzvah de tshuvah. E na realidade toda a proposta dessa terceira parte do Tânia é definir de forma clara qual é a essência da tshuvah. Porque há uma literatura vasta sobre o assunto de tshuvah, de arrependimento, penitência, retorno a Deus, mas o que é realmente a essência da tshuvah? A isso se propõe o Alter Rebbe. E aqui ele nos diz, baseado naquilo que nós vimos no final da citação talmúdica mencionada acima, quando nós vimos que para pecados mais graves, passíveis de kritot, passíveis de karet, decisão, corte da alma, ou morte pelo tribunal do Sinédrio. Então, nós vimos que para esses pecados graves, para finalizar a expiação da alma do penitente, é necessário também que ele seja submetido a sofrimentos. São os sofrimentos afligidos a ele que vão terminar, que vão completar a sua expiação. E agora o Alter Rebbe nos explica no que consiste o trabalho espiritual da pessoa nesse sentido. Será que há lugar para masoquismo,
ou se a pessoa sabe que cometeu um pecado grave, será que ele deve infligir a si mesmo sofrimentos? Será que ele deve buscar esses sofrimentos? Como ele sabe que o término da sua expiação só vai ocorrer através dos sofrimentos, então será que ele deve provocar esses sofrimentos? Então aqui ele nos diz, vai nos esclarecer o Alter Rebbe, que o trabalho espiritual da pessoa consiste em quê? No caso da Teshuvah, essencialmente em quê? Nós vamos ver em Azivat Achet, em abandonar o pecado, em parar de pecar. O que se espera da pessoa é quebrar esse círculo vicioso, interromper esse círculo negativo de pecado, transgressão, etc. Então, Teshuvah, essencialmente para a pessoa, o que se exige, o que se espera dela é o abandono do pecado. E não que a pessoa traga sobre si mesma sofrimentos, fazendo jejuns, mortificações, etc., conforme ele vai nos explicar em seguida. והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. Então, procurando primeiro definir a mitzvah, o mandamento da Teshuvah, que é da Torá, ele nos diz no que consiste essencialmente essa mitzvah, como se cumpre essa mitzvah. Ele nos diz que a mitzvah de Teshuvah da Torá é somente parar de pecar, a decisão de parar de pecar na prática. Ou seja, uma coisa muito simples, talvez também óbvia, ou deveria ser. Porém, como nós falamos uma vez, que em torno do conceito de Teshuvah existem muitas explicações e muitas interpretações, às vezes isso acaba tornando o assunto tão complexo que as pessoas acabam se esquecendo daquilo que é a base, o fundamento de tudo, daquilo que é o essencial, aquilo que mais importa. Nos esclarece então em primeiríssimo lugar o Alter Rebbe que pela Torá, como se cumpre a mitzvah da Teshuvah, através da decisão de parar de pecar. Quando a pessoa para de pecar, assim ele está cumprindo, apenas e tão somente com isso ele já está cumprindo a mitzvah de Teshuvah, como ele vai nos dizer, e não como crenças populares que acham que para a pessoa empreender a Teshuvah, realizar a Teshuvah, ele precisa se submeter a jejuns, mortificações, etc., conforme ele vai nos explicar também adiante. Ele nos fala, de onde nós sabemos e percebemos isso, os 3 primeiros capítulos do Igeret HaTeshuvah, da Carta da Teshuvah. Nesses 3 primeiros capítulos, o Alter Rebbe se dedica a explicar o conceito de Teshuvah mais na parte revelada da Torá, baseado naquilo que consta nas Escrituras, naquilo que consta no Talmud, naquilo que nós encontramos na Halachá, naquilo que está presente nos livros de Mussar, de ética judaica. A partir do 4º capítulo em diante, o Alter Rebbe vai explicar o conceito de Teshuvah mais baseado nas obras místicas, no campo esotérico, na parte profunda da Torá, na Kabbalah, na Hassidut. Mas nesses 3 primeiros capítulos ele se dedica mais à parte revelada da Torá, como o próprio Alter Rebbe também era um grande legislador. Além de autor do Tânia, ele também é autor do Shulchan Aruch Harav. Ele escreveu uma monumental obra que é um Shulchan Aruch, baseado no Shulchan Aruch, no Código de Leis do Beit Yosef, do Rabbi Yosef Karo, só que ele estendeu isso trazendo também os motivos, significados e origem das halachot, das leis. Mas de qualquer forma, como ele também era um legislador, nesses capítulos iniciais ele se dedica mais ao enfoque da Teshuvah na parte revelada da Torá. כי דית בגמרא פרק ג' דסנהדרין ובחושן משפט, סוף סימן ל"ד, לעניין עדות. Nos fala de onde sabemos que pela Torá o essencial da mitzvah da Teshuvah consiste em abandonar o pecado, simplesmente conforme indicado pela lei, referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha. Ou seja, nós temos leis no Shulchan Aruch que regem o conceito de testemunho. Ou seja, nós temos até uma mitzvah da Torá de prestar testemunho quando necessário, mas além disso, nós temos em documentos tradicionais judaicos como a Ketubá, o documento matrimonial, etc., ele tem que ser firmado
por testemunhas, pelo menos 2 testemunhas, e assim também diversos outros documentos que existem dentro do judaísmo, dentro dos rituais judaicos, como também documentos até de um empréstimo, o que for, mas existem halachot, quem está habilitado a servir como testemunha. E, de acordo com a halachá, uma pessoa que é um rachá, que é um ímpio, ele não está habilitado a servir como testemunha, porque simplesmente não se dá credibilidade a ele, já que uma pessoa ímpio, malvado, uma pessoa que não é observante da lei, da halachá, então se pressupõe que essa pessoa não é confiável, não se pode confiar na sua palavra, ou mesmo na sua assinatura, uma vez que ele desrespeita a lei. Diz uma pessoa que ganha a vida, por exemplo, no jogo de dados. Ele ganha a vida, sua parnassá é seu sustento, seu ganha-pão vem de jogos de azar. Então, isso invalida a pessoa de acordo com a halachá para servir como testemunha. Às vezes, nesses jogos, as pessoas blefam, mentem, ou na verdade a pessoa acaba se apoderando daquilo que é do outro, quando o outro imaginava que ele iria ganhar. Enfim, de acordo com a halachá, uma pessoa que ganha vida somente através de jogos de azar, ou através de jogos de azar, ele fica inabilitado a prestar testemunho. Porém, como pode-se mudar o seu status quo? Se essa pessoa resolve dar uma guinada na sua vida e ele assume mudar de conduta, mudar seu comportamento, mudar de postura, etc., e aquilo que era proibitivo e negativo, ele assume não fazer mais, então nos diz aqui o Alter Rebbe, então, em relação à lei referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha, que isso está relatado primeiro no Talmud, no Tratado Sanhedrin, capítulo 3, mais tarde isso é trazido no Shulchan Aruch, no Choshen Mishpat, no final do capítulo 34. Então ele nos diz que lá nós temos indicações. Quais são as indicações? Quando uma pessoa deixa de ser considerada rachá, um ímpio, um malvado, ou seja, que ele fez tchuvá, se aceita, ou se aceita a premissa de que ele se arrependeu, que ele se regenerou, e que ele retornou ao caminho certo, e portanto a palavra dele tem que ser aceita, devemos dar valor à palavra dele, seja a palavra verbal ou a palavra escrita, a sua assinatura. Então, isso que nós falamos que um rachá, um ímpio, está inabilitado a prestar testemunho. Depois que ele faz tchuvá, porém, ele se torna kasher para servir de testemunha. Lá na Gemara e Shulchan Aruch, que ele nos menciona aqui, só trazendo a referência, se diz que quando nós sabemos que essa pessoa de fato fez uma tchuvá, quando ele, através de uma ação prática, demonstra e comprova que ele daqui em diante não está mais disposto a reincidir naqueles atos negativos. Então, por exemplo, aquele que era um jogador de dados, se ele joga fora os seus dados, ou se ele ganha vida jogando cartas, pôquer, o que for, ele rasga o seu baralho, e assim por diante. Né? Então, através disso, a pessoa demonstra que ele cessou essa conduta, ele baniu da sua vida. Então ele parou de pecar, ele não pretende mais pecar, por isso ele joga fora, ele se desfaz daquilo que levava ele ao pecado. Na realidade, cabe salientar que isso é necessário, quando nós falamos que é necessário um ato prático para comprovar, para demonstrar que ele abandonou o pecado, que ele deixou isso de lado, isso é perante um tribunal humano, ou seja, que as pessoas sabiam que até agora, as pessoas, os rabinos, os juízes do tribunal sabiam que até agora essa pessoa estava num status quo de rachá, de ímpio, de malvado, porque ele ganhava sua vida transgredindo proibições. Por isso não se dava crédito à sua palavra, ao seu testemunho.
Mas quando ele faz tshuva, ele passa a ser habilitado também a servir de testemunha. Mas como nós sabemos que de fato ele fez tshuva, ele se arrependeu e não vai tornar mais a repetir essa transgressão? Então, se diz que um tribunal, por mais que seja composto de dayanim, de juízes inteligentes e sábios, mas seres humanos não sabem o que está no pensamento e no sentimento da outra pessoa, por isso é necessário que ela comprove e demonstre ou que se constate através de ações dessa pessoa que ela deixou de lado aquela vida pecaminosa ou que ela abandonou aquela prática proibitiva. Isso em relação a um tribunal humano, mas é óbvio que em relação a Deus que sabe e conhece o que há no íntimo da mente e do coração da pessoa, o que está no seu pensamento, no seu sentimento. Então, independente de qualquer ação, não é necessário aqui uma ação comprobatória em relação a Deus. Quando nós falamos de tshuva em relação a Deus, então basta a pessoa ter se arrependido, ter assumido no seu coração a decisão de não reincidir no pecado, de não voltar a repetir as transgressões, aqueles atos proibidos. Então Deus sabe que assim a pessoa decidiu, isso está no seu pensamento, isso está no seu sentimento. Então, através dessa decisão, ele já deixa de ser, ele sai do status quo de Rashá, ele deixa de ser considerado um ímpio, um malvado. Essa tshuva, portanto, no momento que a pessoa decidiu parar de pecar, interromper esse círculo vicioso, deixar de pecar, então com isso ele já cumpriu a mitzvah de tshuva, e isso é suficiente para ele deixar de ser considerado um rachá, um ímpio e um malvado. Então, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, ou seja, nós vemos aqui dessas citações que o que significa de fato a tshuva, ou essencialmente o que é a tshuva, abandono do pecado, apenas e tão somente mesmo, sem a pessoa ter feito uma série de outras coisas mais que os livros trazem associados a tshuva. Rezar, pedir perdão, suplicar, ou etc., ou agir de diversas formas e maneiras. Mas nós vemos aqui que essencialmente pela Torá, a base de tudo é no que consiste na prática a mitzvah de tshuva, em abandono do pecado, em deixar de pecar. A pessoa decidir que não vai mais pecar e não vai se rebelar contra Deus. Continua o Alter Rebbe e nos diz, ou seja, no que consiste isso? Dehainu sheigmor belibo belev shalem. לבל ישוב עוד לכסלה, למרוד במלכותו יתברך, ולא לעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, הן במצוות עשה, הן במצוות לא תעשה. Nos explica aqui o Alter Rebbe que decidir parar de pecar significa o quê? Que a pessoa resolve de uma forma resoluta, de todo o coração, não voltar à insensatez, usando aqui a expressão dos Salmos 85:9, insensatez que leva a pessoa a cometer pecados. Não é? A pessoa resolve de todo o coração não voltar à insensatez e tornar a cometer o pecado, que não vai mais rebelar-se, a pessoa decide que não mais vai rebelar-se contra a autoridade de Deus, não mais transgredirá mandamento do rei, Deus nos livre, sejam mandamentos positivos, sejam proibições. No momento que a pessoa tomou essa decisão, decidiu parar de pecar, com isso ele deixa de ser um rachá, um ímpio malvado, e ele está cumprindo a mitzvah de tshuva, porque nisso consiste essencialmente a mitzvah da tshuva pela Torá. Complementa o Alter Rebbe nos dizendo, Vezeu ikar perush lashon tshuva, lashuv el Hashem bechol libo bechol nafsho, leovdo velishmor kol mitzvotav. Isso esclarece o sentido principal, etimológico, do termo teshuvah, que vem do verbo lashuv em hebraico, que significa voltar e retornar. Então, isso esclarece o sentido principal do termo teshuvah, que significa literalmente retorno. Ou seja, no que consiste a tshuva? Em retornar a Deus. A pessoa retorne a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma para servi-lo e cumprir cuidadosamente todos os seus mandamentos. Então, isso, nos diz o Alter Rebbe, está expresso no próprio termo tshuva, na tradução literal do termo tshuva, que indica também a essência do conceito, que tshuva consiste em voltar, retornar.
fazer um retorno, que a pessoa estava no lado errado da estrada, ele toma um retorno e volta para o caminho certo. Ou seja, através disso que a pessoa assume sobre si, ele diz, sabe o que? Ele não vai mais cometer o pecado da transgressão, por mais que isso lhe atrai, por mais que ele quer e deseja, mas ele não vai fazer isso que é proibido. Seja, por quê? Porque a pessoa assume sobre si o jugo celestial, o jugo da vontade divina. E ele assume que está aqui para servir a Deus, que essa é a sua missão. Isso se expressa, isso se manifesta através disso que a pessoa assume sobre si a observância das mitzvot, assume sobre si o jugo do reinado celestial, etc. E através disso, isso implica também que ele assume o compromisso de praticar, de cumprir as mitzvot, como Shkatuv, e ele nos traz reforço disso das escrituras, conforme está escrito em Isaías 55:7, Ya'azov rasha darko, ve'ish'av en machshevotav, ve'yashuv el Hashem, ve'gomer, conforme está escrito, abandone o perverso seu caminho. Seja como a pessoa faz tshuva, quando o perverso, aquele que era achar, quando ele abandona seu caminho na prática, e o iníquo, quando o iníquo ele abandona seus pensamentos e retorne para Deus, etc. Então ele nos diz que nessa passagem, nesse versículo, está claro que o conceito de tshuva, de volta a Hashem, de retorno a Deus, consiste nisso, da pessoa abandonar o pecado, o caminho do mal, ou os pensamentos pecaminosos, retornando à trilha certa, ao caminho de Deus. E ele prossegue, o Alter Rebbe nos trazendo também mais provas e evidências das escrituras, que o conceito da tshuva, na verdade, tudo que o Alter Rebbe vai trazer aqui adiante, ele está aqui empenhado em nos comprovar que a tshuva não é jejuns, não é mortificações, não é autoadmoestação ou coisa assim, mas sim, tshuva é o abandono do pecado e não os jejuns. Que a tshuva consiste em voltar a Deus, assumindo o jugo divino. O beparshat nitzavim ktiv veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo vegomer bechol levavcha vegomer shuv Israel ad Hashem Elokecha vegomer hashiveinu Hashem elecha vegomer. Então ele nos traz outras evidências das escrituras na porção da Torá denominada Nitzavim. No final do Deuteronômio está escrito: retornarás para Deus, teu Deus, e escutará sua voz. No que consiste esse retorno? Obedecer, escutar a voz de Deus, cumprindo os preceitos com todo o teu coração, etc. Ou, como encontramos também no profeta Oséias 14:2, retorna, ó Israel, para Deus, teu Deus. Então esse chamado do profeta para retornar é abandonando o caminho negativo, o pecado, etc. Ou como encontramos no livro de Lamentações 5:21, ó Deus, faze-nos retornar a ti, etc. Ou seja, tshuva é retorno, aquele que estava afastado, como ele estava afastado através da prática de transgressões, cometendo pecados. Quando se diz volte e retorne, significa pare de pecar, não é? Interrompa esse círculo vicioso, pare de contrariar a vontade de Deus e retorne ao seu caminho. Então, nesses versículos também, nós vemos que o conceito da tshuva está associado com o quê? Essencialmente com o retorno a Deus. E como se dá esse retorno a Deus? Simplesmente quando a pessoa dá a guinada, ele decide parar de pecar, e assim ele faz efetivamente. Na hora que ele decide parar de pecar, por que ele decide isso? Porque ele não quer contrariar a vontade de Deus. Isso significa que ele assumiu sobre si o jugo do reinado celestial, ele se comprometeu a obedecer à vontade divina. Então, na realidade, nisso consiste a tshuva, isso por si só é a tshuva. E não outros assuntos, principalmente o conceito de jejuns, mortificações, etc., que isso não é condição sine qua non, isso não é essencial dentro do processo da tshuva. E como nós falamos, essa é uma proposta. Nesses capítulos, o Alter Rebbe ele vai dar uma grande ênfase sobre isso, porque uma proposta básica da sua apresentação é justamente salientar esse ponto para chegar à essência da tshuva, definir aquilo que é de fato
o essencial na tshuva. Então isso que ele nos diz, velo, ou seja, o principal na tshuva é o abandono do pecado, assumir, se comprometer, assumir a vontade divina, assumir as mitzvot. Velo kedat hamon, שהתשובה היא התענית. Ele nos diz que a definição de tshuva apresentada acima refuta a errônea concepção popular que, pelo visto, predominava muito e mais ainda na época, na geração do Alter Rebbe. Então isso vem refutar a errônea concepção popular de que, além da decisão de parar de pecar, etc., as pessoas imaginavam que uma parte necessária da tshuva é o jejum, seria o jejum. Nos diz o Alter Rebbe, e aqui ele nos fala não só como um pensador ou místico, etc., mas até como um legislador, que isso não procede, e o jejum não faz parte essencial do processo da tshuva. A tshuva não depende de jejum ou mortificações, etc., conforme ele vai elaborar mais adiante, continuando a sua explicação. E ele nos diz, aqui de certa forma o Alter Rebbe vem nos falar de onde surgiu essa ideia, que talvez para um penitente obter perdão ou chegar à expiação completa, porque ele deveria fazer jejuns. Tá? Então ele nos diz, aqui ele nos fala de onde veio essa ideia. Afilu mishavar al kritot umitot beidin, shegmar kaparato hi al yedei isurim, היינו שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים, וכמו שכתוב, ופקדתי בשבט וגומר, ופקדתי דייקה. Nos fala mesmo que o indivíduo tenha cometido uma transgressão, daquelas transgressões muito graves, daquela terceira categoria que nós mencionamos na passagem talmúdica, aquela transgressão que é passível, que é punível com karet, que é o corte da alma ou pena de morte, e nós vimos que esse tipo de transgressão, cuja expiação completa só é obtida por meio de sofrimento, conforme aprendemos acima, mas ele nos faz aqui uma ressalva importante. Isso significa, porém, que Deus lhe infligirá sofrimento, e não que ele próprio deva fazê-lo por meio de jejum. Como está escrito, punirei seu crime com vara. O verbo punirei, na primeira pessoa do singular, é uma referência ao fato de que o próprio Deus fala, eu punirei, deixe na minha mão. Eu punirei seu crime com vara, como dizendo, essa vara representa os sofrimentos, mas isso é uma referência ao fato de que o próprio Deus inflige o sofrimento da vara, entre aspas, ao pecador, mas não que a própria pessoa vá infligir sofrimentos para si. Então, na realidade, de onde surgiu esse conceito, essa ideia dos jejuns associado à tshuva? Quando se trata de pecados mais graves, cuja expiação vem não somente através de arrependimento, não somente através do Yom Kippur, mas é necessário passar também por sofrimentos. Então, pelo visto, como nós vamos ver a seguir, algumas pessoas, e não só, isso não era só um erro popular, mas isso consta também, há uma vasta literatura sobre isso, entre sábios e rabinos. Então eles imaginavam que para agilizar esse processo de expiação, então, que a pessoa infligisse sofrimento sobre si, como através de jejuns e mortificações, independente, né, do pacote que, por assim dizer, já pode vir de cima. Mas nos diz o Alter Rebbe, baseado no que está escrito nos versículos, que a pessoa não precisa procurar sofrimentos adicionais na sua vida, e de certa forma até nem deve procurá-los. Por quê? Porque o versículo diz que Deus irá, eu punirei seu crime com vara, ou seja, Deus fala isso, né? Que ele irá, o próprio Deus inflige o sofrimento da vara ao pecador. Por que Deus faria isso? Isso que ele vai nos dizer, e é bom saber disso também, porque isso na verdade é uma bondade e um favor para o pecador, para ele chegar à expiação.
Então Deus, na sua bondade, seja para que a pessoa chegue no mundo vindouro depois de 120 anos com a alma lavada e possa ir diretamente para o Gan Eden, para o paraíso, ou o mundo vindouro onde as almas desfrutam de divindade, etc. Para isso ele precisa estar com sua alma limpa, purgada, etc. Por isso, na verdade, acaba sendo um benefício para a pessoa quando é necessário ela passar por sofrimentos de purgação. Então acaba sendo um benefício para ela, para a sua alma, que ela passe por esses sofrimentos aqui nesse mundo terrestre, volátil, quando as coisas são passageiras, para que lá no mundo eterno e perene ela tenha apenas bel prazer, ela tem apenas o regozijo na divindade, sem precisar passar por processos dolorosos. Isso que o Alter Rebbe nos diz, Vehainu b'tshuvato, keshetchuvato retzuya lefanav yitbarach, beshuvo el Hashem bechol libo venafsho me'ahava, azai beitoreruta diletata, ukemaim apanim bechulei, toreruta dileila, leorer ahava vechesed Hashem. למראה כוונו בייסורים בעולם הזה, וכמו שכתוב, כי את אשר יאהב השם יוכיח וגומר, traduzindo. Isso significa que, quando nos fala o versículo que Deus diz, punirei seu crime com a vara, ele nos diz, mas que isso partirá de Deus. Isso significa que, quando alguém faz uma tshuva aceitável para Deus, por ele ter retornado a Deus com todo o seu coração e alma, seja que a sua tshuva é aceita por Deus, porque Deus sabe que ele está fazendo uma tshuva sincera e genuína, retornando a Deus com todo o seu coração e alma por amor. Então Deus retribuirá o amor a essa pessoa penitente, como, pode parecer paradoxal e doloroso aos nossos olhos superficiais, mas como nós falamos, como antecipamos, isso é um favor para a pessoa, para a alma. Deus retribuirá o amor, lhe infligindo sofrimento, a fim de depurar sua alma, de purificá-la e limpá-la aqui, que isso é muito melhor do que deixar isso a longo prazo para mais tarde. Então, com um despertar de baixo, na linguagem cabalística, com um despertar de baixo, isso é a linguagem do Zohar, há um despertar correspondente de cima. Ou seja, quando nós nos despertamos espiritualmente aqui embaixo, isso causa um movimento, causa uma reação também no plano superior, acima, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem, o homem. São as palavras do rei Salomão em Provérbios 27 e 19, que já mencionamos, que há um efeito de reciprocidade, assim como a água reflete o semblante da pessoa que está diante dela, tem um efeito espelho. Da mesma maneira, há um efeito de reciprocidade quando nós, através da nossa tshuva, aqui embaixo do nosso arrependimento, a nossa volta a Deus, quando assumimos nos comprometer a cumprir a vontade divina e não transgredi-la, demonstramos o nosso amor a Deus. Então isso desperta o amor de Deus para conosco também, e em função disso, quando necessário, são enviados sofrimentos lá de cima por Deus para a alma, para a pessoa, para depurá-la, para purgá-la, para limpá-la de forma tal que ela possa estar límpida, pura, intacta, imaculada, enfim. Isso, como nós dissemos, é um favor para a alma. Ou seja, ele nos diz o retorno a Deus por amor, desperta o amor e a bondade de Deus para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo. E como ele vai nos enfatizar em alguns lugares aqui no Igeret HaTeshuvah, na realidade é muito mais conveniente, interessante para a alma passar por algum sofrimento nesse mundo, que esse mundo é passageiro, e os sofrimentos também são passageiros e limitados, mais do que deixar essa purgação e depuração para o mundo vindouro, onde lá mundo perene, eterno, enfim, lá a coisa é mais pesada. Então, na verdade, acaba sendo um benefício para uma expressão da bondade de Deus, para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo, conforme está escrito, pois Deus repreende a quem Ele ama.
Assim como um pai que ama o filho, repreende o filho. Se é o filho do vizinho que está fazendo uma bobagem, talvez ele não vai interferir, não é da sua conta, mas quando é o seu próprio filho e ele ama o filho e ele quer que o filho siga pelo bom caminho, etc., e ele vê o filho fazendo algo errado, então ele vai ir e repreendê-lo. Da mesma forma, isso que ele nos diz, Deus repreende, sabe quem? A quem ele ama. Por isso, justo aquele Baal Teshuvah, o penitente que demonstra amor a Deus, ele também desencadeia um amor de Deus para si. E em função disso, Deus irá eventualmente mandar alguns sofrimentos para a alma desse sujeito aqui, encarnada nesse mundo agora, a fim de depurá-la, a fim de limpá-la e deixá-la íntegra, límpida e pura. Já que existe esse conceito de reciprocidade da forma que a pessoa age, assim também Deus age com ela. Portanto, já que ela fez uma teshuvah, está fazendo uma teshuvah por amor, está retornando a Deus por amor a Ele, então isso desperta também um amor de Deus para com essa pessoa de forma mais intensa, e esse amor também vai levar a essa depuração do seu pecado com o intuito de limpar a sua alma de toda aquela sujeira espiritual que aderiu a ela. Portanto, o que nós vemos de tudo isso, o que cabe à pessoa fazer, isso que está nos esclarecendo, enfatizando o Alter Rebbe, o que cabe à pessoa fazer é parar de pecar, voltar a Deus de todo o coração e com toda a alma, fazer isso com amor. Então, como ele nos dizendo, não está escrito para a pessoa se mortificar ou fazer jejuns e etc., mesmo que a sua teshuvah tenha que ser uma teshuvah mais profunda, extensa e complexa, porque talvez ele transgrediu proibições muito graves, passíveis de karet, corte da alma, ou passíveis até de pena de morte, etc., mas não cabe a ela infligir a si própria sofrimentos, mas sim, isso é algo que compete a Deus. O que cabe à pessoa é fazer teshuvah, voltar a Deus com todo amor, com todo o coração e com toda a alma. Por isso ele nos diz, inclusive trazendo os livros de Halachá, os livros que enumeram as mitzvot da Torá, explicando-as, Velachen lo izkiru Arambam ve'asmag, Sefer mitzvot gadol shum ta'anit, klal b'mitzvat teshuvah, av bikritot umitot beidin, rak avidui ubakashat mechila. Como שכתוב בתורה, והתוודו את חטאתם וכולי. Não há, portanto, diz o Alter Rebbe, nenhuma menção do jejum como componente da mitzvah da teshuvah nos livros de Halachá, nas codificações do Rambam, na obra de Maimônides, desculpe, ou no Sefer Mitzvot Gadol, que é uma obra que reúne todas as mitzvot da Torá. Então lá, em associação à teshuvah, não é mencionado o jejum, nem mesmo para as transgressões mais graves, aquelas transgressões que nós vimos que são puníveis com karet ou pena de morte, isso não é mencionado. Ou seja, mesmo que nós vimos na Gemara que a expiação dessas punições, dessas transgressões passa também por sofrimentos, mas, em termos de Halachá, Halachá vem dizer o que nós devemos fazer. O que nós devemos cumprir, como nós devemos agir para cumprir uma mitzvah. Para cumprir a mitzvah de teshuvah, esses legisladores, eles não trazem em absoluto o conceito de jejuns ou mortificações. Portanto, ele nos diz, por isso Maimônides não menciona o conceito de jejuns associado a teshuvah, uma vez que, como nós falamos, isso que o Alter Rebbe está enfatizando, a mitzvah da teshuvah pela Torá consiste apenas, então, somente em abandonar o pecado na prática. Mas existem alguns adendos que estão associados, relacionados com a teshuvah, mesmo pela Torá ou pela Halachá. Por exemplo, a confissão do pecado. Isso consta na própria Torá, que aquele que pecou é uma mitzvah, que ele confesse o seu pecado, admita que pecou, confessando verbalmente diante de Deus e pedindo perdão divino. Mas mais do que isso, o jejum, etc., isso não está mencionado na Torá e tampouco é trazido na Halachá. Ou seja,
Aqui nós vemos que por mais que o objetivo e o intuito da tshuva, do retorno, arrependimento a Deus, arrependimento e retorno a Deus, é levar a capará, levar a alma, levar a pessoa até a expiação, e às vezes a expiação passa também por sofrimentos, mas isso é o resultado. E esse resultado não está nas nossas mãos e nem depende de nós, e essa não deve ser a preocupação da pessoa. A pessoa deve fazer. O que ele tem que fazer? A tshuva, parar de pecar, eventualmente confessar o pecado, etc. Mas o resultado, quando, como vai vir a capará, a expiação e o perdão total, isso não é da sua alçada, isso está nas mãos de Deus. E por isso ele nos diz, a pessoa não deve se auto-infligir sofrimentos ou mortificações como jejuns, etc. Isso que ele nos fala, os únicos requisitos adicionais mencionados nessas obras de Halachá são a confissão oral, confessar o pecado, e o pedido de perdão a Deus pelos pecados cometidos. Como está escrito na Torá, confessarão seus pecados, etc., em Números 5, 7... Então, só vamos esclarecer aqui quando a gente fala em jejuns de tshuva. Existem jejuns, por exemplo, jejum de Yom Kippur, ou jejum de Tisha B'Av. Yom Kippur é uma mitzvah da Torá, o jejum está escrito na Torá. Inclusive, quando nós falamos de coisas passíveis de karet, então isso envolve como profanação do Yom Kippur, mas enfim. E nós temos nas escrituras aquelas datas de luto, Tisha B'Av, a mais célebre de todas, 17 de Tammuz, 10 de Tevet, etc. Isso são jejuns que estão nas escrituras. Então, esses jejuns pela Halachá são datas, ou são datas bíblicas de observância do jejum, como Yom Kippur, ou das escrituras, datas de luto nacional. Então, isso consta no Shulchan Aruch. Essas são datas, esses são jejuns que fazemos por sinal de luto, nas datas associadas com a destruição do templo, ou por tshuva, no dia de Yom Kippur, por prescrição da Torá. Então, esses jejuns estão no Shulchan Aruch. Agora, além disso, nós vamos ver que haviam jejuns adicionais que a pessoa assume sobre si. Haviam pessoas que jejuavam, tinha alguns que jejuavam toda segunda e quinta-feira também. Ou, como nós vamos ver, buscando expiação, perdão e etc., jejuns que não estão prescritos na Torá, que não estão prescritos no Shulchan Aruch, na Halachá, mas que a pessoa assumia sobre si com o intuito de buscar expiação, de buscar penitenciando-se, de buscar perdão divino e etc. Então é sobre esses jejuns que ele está tratando aqui, dizendo, nos enfatizando que esses jejuns não fazem parte essencial do conceito e do processo da tshuva. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz ainda, evidenciando isso, ele procurando analisar esse assunto por em todos os seus aspectos, por todas as suas facetas. Então ele nos diz, Mashkatuv Beyoel, שובו עדיי בכל לבבכם בצום ובבכי גומר, היינו לבטל הגזירה שנגזרה למרק עוון הדור על ידי ייסורים בהרבה. Quanto ao que consta no livro de Joel, do profeta Joel 2:12, lá o profeta diz ao povo, retornai a mim em nome de Deus, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Então aqui, à primeira vista, quando a gente lê literalmente e superficialmente o versículo, o conceito de retorno parece estar associado com jejum, retornai a mim, assim fala Deus pela boca do profeta, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto, etc. Mas ele nos esclarece que o jejum requerido por Joel na sua época não consistia em um ato de tshuva para expiar pecados do passado, e sim para persuadir Deus a anular um decreto celestial que fora emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração. Lá o objetivo do jejum era outro, não era purgar, expiar pecados do passado, depurando a alma, etc., mas sim era em função de um eventual evento que iria acontecer no futuro, que tinha sido antecipado pelo profeta, que haveria uma praga muito forte de gafanhotos que iria consumir toda a colheita, toda a plantação, toda a safra do ano. Isso iria trazer um grande sofrimento. Isso era
em decorrência de algum pecado cometido, etc. E eles foram advertidos pelo profeta que antecipou essa praga. E para tentar evitar essa praga, com o objetivo de comutar esse decreto que estava previsto para um futuro breve, aí vem esse chamado de Deus por intermédio do profeta: retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Mas aqui o jejum, na prática, por exemplo, nós também encontramos no Talmud, na Halachá, jejuns quando há seca, quando há estiagem ou falta chuvas, etc. Mas esses jejuns não estão associados essencialmente a chuvá. Eles estão presentes com o intuito de modificar alguma coisa no futuro, e não em relação à correção de atos do passado. Isso que ele nos fala, que o objetivo desses jejuns mencionado em Joel era de anular um decreto celestial que for emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração, a saber, um decreto de sofrimento futuro por meio da fome após uma praga de gafanhotos. Então ele nos diz que na realidade mesmo esse tipo de jejum não tem a ver com a essência, essencialmente não tem a ver com tshuva. Ele tem o objetivo de anular decretos. Tshuva é algo que está relacionado com o passado. A pessoa já pecou, já transgrediu, e querendo limpar aquilo de errado, de mal que fez com o passado, ela tem que fazer tshuva. O que significa fazer tshuva? Ele nos diz abandonar o pecado pela halachá, eventualmente confessar, pedir perdão, mas não o jejum. Em geral, esses jejuns que constam nas escrituras ou encontramos no Talmud, eles tinham como finalidade comutar algum decreto previsto para o futuro. Isso que ele nos diz: Vezeu atam bechol ta'aniot shemitanin al kol tzara shelo tavo al hatzibur. O como escatu b'Megilat Esther. Esta é a razão de todos os jejuns públicos que nós encontramos, que eventualmente foram decretados no decorrer dos tempos, que eles eram feitos para evitar que um infortúnio se abata sobre a comunidade, conforme está escrito no livro de Esther. No livro de Esther a gente também encontra esse conceito, que quando foi lançado o decreto maligno de Haman, de extermínio de todos os judeus, então se convocou um jejum público para que isso não se concretizasse. Portanto, esses jejuns que são decretados para o público em momentos de angústia, de sofrimento, etc., eles vêm com o intuito de anular um decreto, eventualmente para o futuro, que para isso um jejum é eficaz, pode ser eficaz, mas esses jejuns não estão relacionados ao passado para retificar e consertar erros do passado dentro do processo de tshuva. Que ele nos trouxe, tanto da halachá, como também das escrituras, dos legisladores, etc., ele está nos trazendo provas e evidências de que o jejum não é um componente essencial dentro do processo de tshuva. Agora ele nos traz livros de ética judaica, e alguns deles inclusive até também baseados em obras cabalísticas, que também de lá pode-se inferir o contrário. Às vezes de lá pode-se chegar à conclusão que sim, os jejuns seriam importantes no processo de tshuva. Ele também vai esclarecer isso. Uma shekatuv besifrei hamusar, ובראשם ספר הרוקח וספר חסידים, הרבה תעניות וסיגופים לעובר על כריתות ומיתות בית דין, וכן למוציא זרע לבטלה שחייב מיתה בידי שמיים, כמו שכתוב בתורה גבי ער ועונן, ודינו כחייבי מיתות לעניין זה. Ele nos fala quanto ao conselho que se encontra em manuais de ética judaica, chamados livros de Mussar, os livros de Mussar clássicos, chamada Idade Média, etc., não é? Que essas obras prevaleceram naquela época com esses conceitos. Mais notadamente isso se encontra no chamado Sefer HaRokeach e também num famoso livro de Rabi Yehuda Hassid chamado Sefer Hasidim, que lá eles trazem a ideia de fazer numerosos jejuns e autoflagelações por causa dos pecados cometidos. Ele nos diz, ou seja,
Disso se entenderia que essas práticas também não são parte integrante da tshuva, como veremos. Apesar que nessas obras se fala de jejuns, da necessidade de jejuns, e muitos jejuns, como a gente vai ver adiante, né? Ele nos fala lá nessas obras de vários jejuns e autoflagelações por causa dos pecados cometidos, mas mesmo assim insiste o Alter Rebbe que essas práticas recomendadas nesses livros clássicos de ética, né, que eram clássicos do pensamento judaico da Idade Média, Sefer Harukeach, Sefer Hasidim, mesmo assim, diz o Alter Rebbe, essas práticas também não são parte integrante da tshuva, não fazem parte da essência da tshuva, como veremos, como ele vai explicar a seguir. Ou seja, por mais que nesses livros a gente encontra associado com pecados, fala até da necessidade de muitos jejuns e mortificações ou autoflagelações, principalmente por pecados graves, aqueles passíveis de karet, corte da alma, ou passíveis de pena de morte pelo Beit Din. Então, aparentemente aqui se trata não só de jejuns em relação à anulação de maus decretos, de penas para o futuro, como mencionado acima, mas isso estaria envolvendo erros ou pecados cometidos no passado, ou que eventualmente esses jejuns viriam, tanto jejuns como autoflagelações, em substituição ou em acréscimo aos sofrimentos que a pessoa tem que passar após ter cometido esses pecados graves. Mas ele nos diz, não, tem que esclarecer aqui exatamente qual o papel do jejum sugerido por esses livros nessas obras. E ele nos explica. היינו כדי להינצל מעונש איסורים של מעלה חס ושלום, וגם כדי לזרז ולמהר גמר כפרת נפשו, וגם אולי אינו שב אל השם בכל ליבו ונפשו מאהבה, כי אם meira. Ele vai nos trazer aqui 3 motivos e razões por que esses mestres do Mussar da ética judaica trouxeram esses jejuns e autoflagelações nas suas obras associadas a tshuva pelos pecados mais graves. E ele nos diz que os livros de Mussar recomendam esses jejuns para quem comete uma transgressão punível com karet ou pena de morte, e não só karet ou pena de morte, mas também não só esses tipos de transgressões, mas também para quem emite sêmen em vão, que de acordo com os nossos sábios é um pecado punível com morte por ação de Deus, conforme consta na Torá a respeito de e Onan. E Onan eram filhos de Yehudá, e eles não queriam que a mulher engravidasse, enfim, para não perder sua beleza. Enfim, inclusive do nome Onan, que vem a expressão onanismo. Então eles acabavam desperdiçando sêmen. E a Torá nos conta até de uma morte prematura de e depois Onan, de esposa, a viúva, a cunhada, como no processo de levirato, etc. Depois ele repete o mesmo pecado, ele também acaba falecendo prematuramente. Então, nesse aspecto, a emissão de sêmen em vão é tratada como uma violação punível com karet, como se fosse algo passível de karet. Tanto karet está nas mãos dos céus, e existe aquele conceito que ele nos falou, de morte por ação do céu. Então, de qualquer forma, nesses livros, quando se trata ou de pecados graves, como a gente falou, assassinato, que é passível de pena de morte pelo tribunal, ou pecados passíveis de karet, o exemplo técnico disso seria a profanação do Yom Kippur, etc. Ou esse caso que ele nos traz aqui da emissão de sêmen em vão. Então, em relação a esses pecados ou pecados como esses, nesses livros de Mussar, se encontra a necessidade, a orientação de se fazer jejuns e autoflagelações. Mas ele nos diz por que eles trouxeram, ele nos traz 3 motivos por que eles trouxeram, para esclarecer que esses são motivos, vamos dizer assim, colaterais, ou são anexados ao conceito, mas ele vai nos explicar os motivos para, inclusive, salientar que eles não fazem parte da essência da tshuva.
mas sim são como um adendo. Esses jejuns indicados em livro de Mussar, ele nos fala em primeiro lugar, não estão ligados à mitzvah de tshuvah de modo algum, porque como falamos, tshuvah significa abandonar o pecado, parar de pecar, eventualmente confessar e pedir perdão, e etc. Isso já é tshuvah pela Torá, pela Halachá. Esses jejuns mencionados nessas obras não estão ligados à mitzvah de tshuvah de modo algum. Então por que eles recomendam esses jejuns? Eles têm a intenção de evitar o castigo por meio de sofrimento infligido pelo céu. Deus nos livre. Então ele diz uma explicação, um motivo por que eles sugeriram isso, como sabiam que para esse tipo para essa categoria de pecados, nós vimos que a expiação passa não só por tshuvah, arrependimento, não só pelo Yom Kippur, dia do perdão, mas também por sofrimentos. Então, de repente, uma pessoa medita e reflete, ele prefere, em vez de esperar os sofrimentos de cima, ele prefere se antecipar, ou até para evitar o castigo por meio de sofrimentos infligido pelo céu. Deus nos livre, então ele prefere ele próprio se autoflagelar, ele próprio jejuar, e o jejum lhe traz sofrimento. Então esse seria um motivo porque foi sugerido essa prática de jejuns associados a esse tipo grave de transgressões. Também se poderia responder que os jejuns aconselhados nos livros de Mussar têm o propósito de acelerar a expiação completa da alma do indivíduo concedida por Deus. Deus é muito bondoso e misericordioso, e talvez por isso ele nos dá muito crédito para pagar em longas e diminutas prestações. Talvez tenha que passar por sofrimentos, mas isso não vem numa tacada só, de uma vez só. Talvez isso é parcelado durante muito tempo, mas talvez essa pessoa tenha pressa, talvez essa pessoa queira acelerar a expiação completa da alma, e talvez quando isso estiver nas mãos de Deus, tem que passar por sofrimentos pelo que ele cometeu, mas nas mãos de Deus isso pode ser um longo e extenso processo, porque ele vem de forma muito leve, pausada, intercalada, mas aqui a pessoa quer acelerar o processo, quer chegar logo à expiação, por isso ele se antecipa e ele se submete, se autossubmete a todos esses jejuns. Ou um terceiro motivo poder-se-ia responder ainda que os textos de Mussar recomendam jejuns porque talvez a pessoa não tenha retornado para Deus com todo o seu coração e alma por amor, e sim por temor. Nesse caso, Deus não lhe enviará expiação. Talvez a pessoa tenha receio, ou ela sabe que a sua tshuvah não é num nível tão elevado e que ele fez tshuvah, talvez não por amor a Deus, mas sim por medo do castigo, por temor, pelo que for. Nós falamos que o despertar de baixo gera um despertar de cima. Quando a pessoa que volta aqui embaixo por amor a Deus, ele atrai uma reação divina também de amor, e esse amor a Deus é que vai lhe trazer os sofrimentos para purgar a sua alma aqui. Mas talvez a pessoa se conhece, sabe que sua tshuvah não foi por amor, ou ele tem receio que talvez não tenha sido por amor, e por isso ele não mereça tanto o amor de cima, que venha lhe trazer expiação da sua alma, purgação, depuração da alma aqui embaixo, através de sofrimentos que Deus envie, mas mesmo assim ele quer obter a expiação. Por isso ele se autossubmete a esses jejuns que lhe trazem sofrimento, né? Porque talvez a sua tshuvah não foi tanto por amor e ele não vai merecer que os sofrimentos venham de cima, venham de Deus. Mas de qualquer forma, aqui ele nos explicou quais foram os motivos e razões de por que os sábios do Mussar, das obras clássicas de ética judaica, também trouxeram conceito de jejuns e mortificações associados aos pecados graves cometidos pela pessoa, por mais que eles não fazem parte essencial da tshuvah, seria por esses motivos específicos que o Alter Rebbe nos trouxe, mas ao mesmo tempo sempre lembrando, enfatizando e esclarecendo que nas obras de Halachá que indicam o que na prática é imperativo, obrigatório para o Yehudi fazer no contexto. Então por isso ele nos diz, nesse contexto, no contexto da Halachá de legislação,
que representa o que um Yehudi tem que fazer na prática, aquilo que é imperativo, obrigatório. Maimônides e outros legisladores, em absoluto, eles não trazem o conceito, a necessidade de jejuns dentro do processo da tshuva. Porque a tshuva, essencialmente, como dissemos, consiste em abandonar o pecado.